Como você já deve ter visto aqui atrás, abra no livro de Juízes, por favor. Juízes capítulo 3. Para você que está nos visitando, nós estamos, desde o início do ano, desde o primeiro domingo de janeiro, numa série de mensagens sobre personagens bíblicos. Não estamos seguindo uma sequência, apesar de termos começado com Adão, mas não estamos seguindo uma sequência. Já falamos aqui de alguns juízes, e hoje nós iremos falar de um outro juiz, e esse juiz é Otoniel, ou em algumas versões, Otiniel. Alguém aqui conhecia esse personagem? Levanta a mão só para me ter uma ideia. Alguém conhecia, mas não lembrava? Levanta a mão. A ideia, desde o início, quando estávamos pensando sobre esses personagens bíblicos, é justamente essa. É a gente lembrar de personagens que talvez a gente esqueceu, ou conhecê-los, caso a gente não conhecesse. E através daquilo que o Senhor fez na vida deles, ou por meio deles, a gente tirar lições preciosas para a vida de cada um de nós. Então, todos abriram em Juízes capítulo 3. Eu queria que nós pudéssemos ler do versículo 7 ao 11 de Juízes capítulo 3. Se você achou, diga amém. Se alguém não achou, diga misericórdia. Oi, ninguém tem misericórdia. Vamos ler, versículo 7. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor seu Deus e cultuando os Baalins e Aserá. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Os israelitas serviram a Cuxã-Risataim durante 8 anos. Mas quando os israelitas clamaram ao Senhor, este levantou um libertador que os livrou, Otoniel, filho de Quenaz, irmão mais novo de Calebe. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele se tornou juiz de Israel. Então foi a guerra, e o Senhor lhe entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra quem prevaleceu. Então a terra teve sossego durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Quenaz. Vamos orar. Amado Deus, em nome de Jesus, eis a tua palavra, Senhor, que acabamos de ler. E a nossa oração, como assim sempre fazemos ao lermos a tua palavra, é pedir que o teu Santo Espírito bendito ilumine o nosso entendimento. Traga, Deus, luz à nossa compreensão, ao nosso entendimento. Que verdadeiramente nós possamos ser iluminados para compreender a palavra do Senhor. E que o teu Espírito venha também preparar o nosso coração para recebermos a palavra do Senhor. Que o nosso coração seja preparado como solo fértil para a semente da tua palavra. Como um agricultor que prepara o solo antes de receber a semente, nós te pedimos, Senhor, pelo teu Espírito, prepara o nosso coração. É isso que te rogamos. Fala ao nosso coração por intermédio da tua palavra. E que eu, ó Deus, seja apenas um mero instrumento em tuas mãos, através de quem o Senhor falará a palavra do Senhor. Fica conosco, fala conosco, é isso que te pedimos, e em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. O livro de Juízes, ele é sobre a manutenção da terra. Em Josué, no livro de Josué, é a conquista da terra. Você deve lembrar, né, quando o povo sai do Egito,
ele passa 40 anos no deserto, e aí, quando Moisés morre, eles entram na terra prometida, sob a liderança de Josué, e nesse período da vida de Josué, eles vão conquistar a terra. Então, porque a terra ela não estava vazia, ela tinha muitos habitantes, né? Como a gente vê lá no livro do próprio Gênesis. Então, eles conquistam com Josué, e quando Josué morre, eles precisam manter a posse da terra. É por isso que o livro de Juízes, você vai ver várias vezes as tribos lutando contra esses povos. E um detalhe importante, geralmente essas lutas não envolviam todas as tribos. Se você lembrar, por exemplo, de Jefté, quando ele vence a batalha, Efraim vem e reclama o que para ele? Porque você não nos chamou. Porque nem sempre as lutas, ou na maioria das vezes, envolvia todas as tribos. É por isso que eles pedem um rei. Porque sob o domínio de um rei, esse rei iria unir todas as tribos. Só que o que nós estamos vendo, ou o que a gente vê no livro de Juízes, são as tribos defendendo os seus territórios. Porque lembrem-se, quando eles entraram na terra, a terra foi dividida em quem? Em tribos. Cada tribo recebeu um pedacinho da terra. Então, cada tribo tinha que manter aquela terra. E o livro de Juízes é sobre isso. É eles mantendo a terra. Só que tem um detalhe. Deus havia dito para eles que quando eles dominassem a terra, eles não deveriam deixar nenhum dos povos. Por quê? Porque eles não podiam ter aliança com esses povos, porque se assim fosse, eles iriam acabar adorando os deuses desses povos. Só que eles fazem exatamente o contrário. E é isso que eu gostaria de começar a mostrar para vocês. Que o que Deus havia mandado eles fazerem, eles não cumpriram. O que Deus mandou? Que eles expulsassem todos da terra. Mas isso nenhuma tribo fez. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Vá para o capítulo 2. Aliás, capítulo 1, por favor. Quero que dê esse contexto para a gente entender o texto que nós lemos no começo, que é capítulo 3, do 7 ao 11. Mas por que eles estavam nessa situação? E é isso que a gente vai começar a ver agora. Todos abriram? Sim ou não? Capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos salteados, mas eu vou dizer o versículo quando a gente for ler, tá bom? Então vamos começar pelo 19, capítulo 1, versículo 19. Diz assim, ó: o Senhor estava com Judá, e assim Judá ocupou a região montanhosa, mas o quê? Não conseguiu expulsar os habitantes do vale. Então Judá não expulsou todos eles. Versículo 21. Mas os filhos de Benjamim fizeram o quê? Não expulsaram os jebuseus. Versículo 27. Porém Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, de Tanque, de Libeão e de Meguido. Versículo 29. Mas Efraim também não expulsou os cananeus. Versículo 30. Zebulon também não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol. 31. Assé também não expulsou os habitantes de Aco, nem de Sidom, Alabe, Eazique, Elba, Afeca e Reobe. 33. Naphtali também não expulsou os habitantes de Bet-Semes. Versículo 34. Os amorreus confinaram os descendentes de Dan. Vocês estão vendo? Nenhuma tribo cumpriu.
nenhum deles cumpriu o que Deus havia dito. Expulsa todos. E eles não expulsaram a todos. O que levou a Deus fazer isso aqui? Vá para o capítulo 2. Versículo 1 ao 3. Do 1 ao início do 3. Do 1 ao 3. Versículo 1. O anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse: Eu vos tirei do Egito e vos trouxe para a terra que prometi a vossos pais com juramento. E vos disse: Nunca desfarei minha aliança convosco. E vós não fareis aliança com os habitantes dessa terra. Pelo contrário, derrubarei os seus altares. Mas, olhe só, não obedecestes à minha voz. Por que fizeste isso? Por isso eu não os expulsarei da vossa presença, mas serão vossos adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Então, por eles não terem obedecido a Deus, Deus disse: eu não vou expulsar eles da presença de vocês. Eles serão uma pedra no sapato de vocês. E os deuses deles serão armadilhas para vocês. O que foi totalmente assim mesmo. Todas as vezes que um juiz se levantava, o povo voltava para o Senhor. Todas as vezes que esse juiz morria, o povo adorava outros deuses. E eles adoravam outros deuses por quê? Porque a nação que adorava esses deuses estava lá no meio deles. Por eles não terem expulsado eles de lá. Olha o versículo 18 e 19 do capítulo 2. Quando o Senhor levantava um juiz, ficava ao lado dele e livrava os israelitas das mãos dos inimigos durante toda a vida daquele juiz. O Senhor tinha compaixão deles, em razão de seu gemido por causa dos que oprimiam eles e os afligiam. Mas depois da morte desse juiz, voltavam atrás e tornavam piores do que seus pais, seguindo outros deuses, cultuando-os e o adorando. Não abandonavam suas práticas nem suas obstinações. Era assim que o povo estava. E nesse momento, nesse exato momento aqui do capítulo 3, o povo não tinha um juiz. E por eles não terem um juiz que os conduzisse a Deus, eles começaram a adorar outros deuses. E é exatamente isso que está aí no versículo 7 do capítulo 3, que foi o texto que nós começamos a ler. Acompanhe aí comigo. Versículo 7. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor, seu Deus, e cultuando Baalins e Aserá. E aqui eu quero que você entenda o que era exatamente essa adoração. Os Baalins nada mais eram do que deuses de Baal. É como se fosse o diabo e seus demônios. Então os Baalins eram deuses de Baal. O grande problema disso aqui, dos Baalins, e eu quero que você entenda, por que Deus, olha o versículo 2, se irou contra eles e os entregou na mão desse rei aí. Eu quero que você entenda o quão sério era eles adorarem Baal e Aserá. Eles atribuíam basicamente duas coisas ao deus Baal. Eles atribuíam a Baal a colheita e eles atribuíam a Baal a fertilidade. Então, se eles estavam tendo filhos, é porque Baal os abençoava. Se eles estavam tendo colheitas, era porque Baal estava mandando chuva. Existe até um mito de que quando estava na seca é porque Baal morria. E quando chovia é porque ele ressuscitava. Então o que acontece? Como eles cultuavam em agradecimento a Baal pela fertilidade?
eles sacrificavam seus filhos a Baal. Eu quero que você abra em 2 textos aí. Não desmarque aí, tá? Nós vamos voltar para aí, obviamente. Que esse é o nosso texto. Mas eu queria que você abrisse em Isaías 66, versículo 9, e Daniel 2:21. E aí eu vou pedir para 2 irmãos. Um lê Isaías 66, 9 e o outro Daniel 2:21. Se acusem. Isaías 66, 9 diz o quê? Isaías 66, 9. Se você achou, pode ler. Está escrito aqui, ó. Vai, Charles. Quem é que faz nascer? Quem é que faz nascer? E eles estavam atribuindo a quem? A Baal. Você consegue perceber o quanto isso é sério? E além disso, eles ainda ofereciam alguns desses filhos a Baal para que eles continuassem a dar filhos a eles. Agora Daniel 2:21. Porque eles não só atribuíam a fertilidade a Baal, mas também atribuíam as chuvas que traziam a eles o mantimento. O que diz aí? Esse é só o 21, é? Tava achando grande demais. Mas o 21 diz: eu mudo as estações. Quem manda a chuva? Deus. Não era Baal. E Aserá, que era o outro deus, ou na verdade uma deusa, ela era conhecida por 2 nomes. Primeiro, a mãe do mar. Isso mesmo, a mãe do mar. Você já deve ter ouvido falar de uma mãe do mar, não já? E também a deusa do céu. E aí, a maneira como eles cultuavam ela era com prostitutas cultuais. Eram mulheres no templo e os homens iam cultuar e faziam sexo com essas mulheres. E eram esses deuses que Israel estava adorando, sacrificando seus filhos e se prostituindo em cultos com prostitutas cultuais. E atribuindo todas as bênçãos que eles recebiam a esses deuses. É por isso que o versículo 8 diz que a ira do Senhor se acendeu sobre eles. Porque eles estavam atolados em pecado, em idolatria. Mesmo assim, Deus mandava chuva, mesmo assim, Deus multiplicava os filhos deles, e eles, ao invés de agradecer a Deus, atribuía todas essas bênçãos a Baal e a Aserá, sacrificando seus filhos e se prostituindo num ritual demoníaco. É por isso que está escrito aqui, meu irmão. A ira do Senhor se acendeu e os entregou nas mãos desse rei. A ideia de entregar nas mãos você já andou de cavalo?
Quem já andou de cavalo aqui, levanta a mão. Aí. Como é que a gente faz para andar de cavalo? Primeiro monta, né? E aí você faz o quê? Por quê? Por que você não solta? A ideia aqui é essa. Deus é como se ele soltou as rédeas e deixou Israel viver por si só. Do mesmo jeito que um cavalo, se você soltar as rédeas dele, ele vai até cair num precipício se você continuar lapeando ele. Então esse é o sentido. Ele os entregou nas mãos, deixou eles a sua própria sorte, não os livrou quando o rei veio invadi-los. E essa opressão deles dura 8 anos. A gente não tem essa noção, porque graças a Deus a gente não é um país que vive em guerra. Mas nessa época aqui, sabe quem pagava imposto? Sabe quem era? Quem não era cidadão. O povo oprimido, os conquistados, eles pagavam imposto. Então imagine a seguinte situação. O Brasil foi dominado por outro país. E agora tudo que você produz, 80% tem que ser dado para esse país. Como é que você vive, meu irmão? 8 anos sofrendo isso. Opressão pesada. E ainda assim cultuando a Baal e a Aserá. Até que eles perceberam que não dava mais para viver assim. E essa é a primeira lição aqui para nós. Olhe só o versículo 9. Mas quando os israelitas clamaram ao Senhor. Essa é a nossa primeira lição. Não importa o quão atolado no pecado você possa estar. Não importa por quanto tempo você tem andado oprimido e angustiado. Não importa por quanto tempo você esteja sofrendo. Não importa. Clame a Deus. Ore! Nós somos mestres em fazer uma coisa. Sabe qual é? Quando a gente peca, a gente se esconde. Porque a gente ainda quer ser Adão. Só que eles estavam em pecado, estavam sofrendo, mas eles clamaram. E isso é a lição mais importante para nós aqui, para começar. Clame. Clame. Não importa quão distante de Deus você foi. E eu quero deixar uma coisa clara. Quando eu estou dizendo que não importa o seu sofrimento, a sua opressão, eu não estou dizendo que ele não é importante. Eu não estou dizendo que é besteira o seu sofrimento. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que o seu sofrimento diante de Deus é insignificante. É pequeno. Que o seu pecado diante do nosso Deus, ele não vale de absolutamente nada. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e contrito. Não importa quão longe de Deus você esteja. Não importa quão angustiado você esteja. Não importa o tamanho da sua luta. Clame ao Senhor e Ele te ouvirá. Não esqueça disso, meu irmão. Olha o texto, versículo 9. Os israelitas, olha aí para a sua Bíblia, versículo 9. Os israelitas clamaram ao Senhor e Ele providenciou um libertador. Deus ouviu ou não ouviu? Ouviu! Eles estavam atolados em pecado. Eles haviam corrompido aquilo que para Deus é mais santo, o culto.
E mesmo assim, quando eles clamaram, mesmo estando longe de Deus, quando eles clamaram, o Senhor os ouviu e enviou a eles um libertador. Quem é esse libertador? Otoniel, que Deus encheu do seu espírito. Vamos ler os versículos. Versículo 10, veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele se tornou juiz de Israel. Foi à guerra, e o Senhor os entregou, Cuxã, Risataim, rei da Mesopotâmia, contra quem prevaleceu. Eles clamaram, e Deus enviou um libertador. Deixa eu só dizer bem rapidinho quem era esse Otoniel. Otoniel, ele era filho do irmão mais novo de Caleb. E ele era casado com a filha de Caleb. Então, ele era genro e sobrinho de Caleb. Quem é esse Caleb? Aquele mesmo Caleb lá de Josué e Caleb, vocês lembram? Quando Moisés manda os 12 espias, 10 voltam com relatório negativo, 2 voltam com relatório positivo, os 2 que voltam com relatório positivo, Josué e Caleb. É esse Caleb aqui. Então, Otoniel era genro e sobrinho de Caleb, casado com a filha de Caleb, filho do irmão mais novo de Caleb. Amém. Só para você entender quem ele era. Mas o fato é o seguinte: Deus enviou um libertador. Agora você vai convir comigo uma coisa. Quantos anos o povo estava sofrendo? 8. O povo clama a Deus por libertação. Deus ouve e manda o libertador. Aí imagina esse povo, 8 anos sofrendo, Deus manda o libertador e ele diz: não, eu quero continuar escravo. Eu quero que você me responda uma coisa. Faz sentido isso? Faz ou não faz? É óbvio que não, né? Deus enviou um libertador para nos libertar. O nome dele é Jesus. A grande questão é que parece que às vezes a gente quer continuar como escravo. E isso não faz sentido. Do mesmo jeito que não faria sentido se eles pedindo isso, Deus mandando, eles dissessem: eu não quero o libertador, eu quero continuar assim. Não faria sentido. Olha, como seria maravilhoso se a gente entendesse essa liberdade. Como seria maravilhoso se nós entendêssemos o que é ser livres. Tem uma coisa que é muito interessante. O contexto do que eu vou dizer começa com o texto que o Everton leu na oferta. Mateus capítulo 6. Jesus, no versículo 25, ele diz o seguinte, preste atenção. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O que haver de comer, o que haver de beber, o que haver de vestir. Aí ele diz: não é a vida mais do que o mantimento? Você percebe o que Jesus está dizendo? A vida é maior do que o mantimento. Você concorda com isso? Mas aí a gente diz assim: mas como eu vou viver se não comer? Mas ele está dizendo exatamente isso. A vida é maior do que o mantimento. E é exatamente esse o sentido que eu estou dizendo, que nós não entendemos a nossa liberdade e continuamos nós mesmos nos escravizando dos nossos desejos, daquilo que a gente entende que é o mais importante. É justamente por não entender que a vida é maior do que o mantimento que nós passamos muito mais tempo correndo atrás da comida do que do Senhor. Porque se alguém diz: mas se eu não comer, eu não vivo, eu diria que essa pessoa ela está certa e errada. Ela está errada se ela estiver falando de comida, ela estiver falando de arroz, feijão, carne, que está cada vez mais raro carne, né? Mas eu diria que ela estaria certa se ela estiver falando de comida, ela estivesse se referindo ao pão da vida. Porque sem esse pão,
não tem como viver. E é por isso que a gente é igual a um passarinho. Você já criou passarinho? Só tem crente, é? Como é que pega passarinho, Berg? Você é expert. Você coloca... Armadilha. Como? Você só abre aqui o alçapão e ele, idiota, vem e entra. Você precisa colocar a comida. Caso contrário, ele não vem. Os passarinhos, quando fogem, se você colocar a comida lá, ele volta. Eles são aprisionados por causa de comida. E nós também. Ficamos presos a isso. Achando que o que vai nos fazer viver é a comida que entra pela nossa boca. E por isso, gastamos toda a nossa energia só trabalhando pela comida que perece. Esse é o sentido pelo qual eu estou dizendo que Jesus veio para nos libertar disso. Olha, isso é uma das coisas que mais nos angustia. Quer ver? Depois da metade do mês, se encaminhando para o final do mês, o gás acaba. Aí você abre o armário, olha, não sai nem uma borboleta voando. Como é que fica teu coração? Não é? Mas por quê? Não é a vida mais do que o mantimento? Nós nos aprisionamos a essas coisas. Nós nos aprisionamos aos nossos prazeres, achando que se a gente não tiver o que comer, a gente não vive. E é óbvio, você é inteligente. Eu não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar, não é isso o meu ponto aqui. O meu ponto é nós entendermos que essas coisas podem nos aprisionar se nós entendermos que é por elas que a gente vive. Nós não vivemos por essas coisas. Elas são importantes e necessárias, mas ainda que elas nos falte, o mais importante é o Senhor. Nós precisamos entender que Cristo foi enviado para nos libertar desse tipo de pensamento. Mas a gente continua voltando para a gaiola. Por causa de comida, para satisfazer nossos desejos. E nos aprisionamos. A minha pergunta para você é: faz sentido isso? Porque era como se nós estivéssemos aqui e disséssemos: Senhor, eu estou oprimido por 8 anos, eu não quero mais essa vida. Ele manda o libertador e aí a gente diz: eu não quero ser livre. É a mesma coisa. Deus enviou o nosso Senhor Jesus, o nosso libertador, e nós continuamos sendo aprisionados pelos nossos desejos e prazeres. Como quem diz: eu não quero ser livre. Não é a vida mais do que o mantimento? Se a vida é maior do que o mantimento, busque desvairadamente aquele que pode te dar vida. E não aquilo que vai te trazer comida. Mais uma vez, trabalhe, irmãos. O trabalho é digno, foi Deus quem criou e nos deu. Mas não viva em função dele. Porque no final das contas, quem nos dá vida é o Senhor. O final desse texto de Mateus capítulo 25, que é o versículo 33, ele vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino.
E é Ele quem dá as outras coisas: o comer, o beber e o vestir. Não importa o quão longe, clame ao Senhor. Mas quando Ele te libertar da tua angústia, viva como alguém que foi liberto. Não continue escravo dos seus próprios desejos e prazeres, da sua satisfação. É engraçado, né? Porque cada geração ela vai aumentando a necessidade, né, de coisas. Alguns aqui veio de uma geração onde não havia necessidade nenhuma de energia. Sim ou não? O interior lá, a única luz que via durante a noite era se tivesse uma luazinha boa lá para ver. Mas com o passar do tempo, hoje, né? Você diria que você conseguiria viver sem eletricidade? Talvez conseguisse, mas com muita dificuldade. A maioria de nós aqui veio de uma época, viu, jovens, sem internet. E estamos vivos. Hoje, todos nós, quando falta internet, fica maluco. E nós vamos acrescentando necessidades à nossa vida que não é necessidade, meu irmão. Você está percebendo o que eu estou dizendo desde o começo que eu falei de liberdade? Que nós vamos nos aprisionando. Nós vamos colocando coisas que a gente começa a dizer que são essenciais, sem ser. Quem aí é... Não, deixa para lá. É entregar a idade, né? Mas quem é da nossa época... sabe que a gente viveu melhores momentos sem a internet. E é claro, não estou aqui pregando contra a internet. Eu uso bastante a internet, principalmente para trabalhar. O que eu estou dizendo é que ela não é essencial. Não é. A vida é maior do que o mantimento. Viva como livre, porque Jesus nos libertou. Em terceiro lugar, olha o versículo 11. Perdão, versículo 10. Veio sobre ele, né, sobre Otiniel, o Espírito Santo. E ele se tornou juiz de Israel, então foi à guerra. Só até aqui. A terceira lição para nós é que haverá guerra. Há uma guerra. Eu fico imaginando se nós fôssemos como país, nação, Brasil, invadidos. O que seria da gente? Teríamos condição hoje, agora, nesse exato momento, de se defender? As nossas forças armadas conseguiriam segurar invasores? Quem seriam convocados? Primeiramente. Quem seriam convocados primeiramente? E entre os homens? Não. Ouvi. Os jovens. Estamos ferrados. Me perdoem, jovens, mas estamos ferrados. E eu quero dizer uma coisa que é um parêntese aqui na minha mensagem, tá? É um parêntese. Mas jovens, sejam homens. Sejam homens. Não se enveredem por essa falácia maligna de desconstrução da masculinidade. Assumam sua virilidade e masculinidade. Sejam homens.
Não queiram ser como garotas. Sejam homens. Eu acho que nós não seríamos invadidos. Porque a minha geração ainda consegue lutar. E nós somos homens. Eu tive o privilégio de aprender a ser homem com meu pai. Eu sei que muitos aqui não tiveram esse privilégio. Mas se você não teve, aprenda a ser homem com Deus. Feche o parênteses. Mas o que eu gostaria de falar mesmo, quando eu disse que há uma guerra, é que nós precisamos entender isso. É por isso que eu falei do nosso país. Porque se houvesse um ataque iminente, obviamente ele ia tentar se preparar. Você concorda? Pode ser que ele nem conseguisse, mas pelo menos se prepararia. E esse é o meu ponto aqui. Se nós entendermos e sabermos que há uma guerra, nós iremos nos preparar para ela. Jesus nunca prometeu facilidade. João, capítulo 16, versículo 33. No mundo passareis por aflições. Ele nunca prometeu nada fácil. Há uma guerra. O apóstolo Paulo diz isso, olha, as armas da nossa milícia são espirituais e as nossas armas são essas. E nós temos que nos preparar para isso, para essa guerra, porque de fato essa guerra vem. Ou você acha que você vai sair do pecado que você vive sem lutar? Óbvio que não. Então, quanto mais tempo, quanto mais antes você entender que existe uma guerra, que há uma guerra, mais você irá se preparar. Olha o que disse o texto, versículo 10. E ele foi à guerra. Se Otoniel não tivesse ido, eles teriam sido libertos da opressão? Se ele não tivesse guerreado? Não. Há uma guerra, meus irmãos. E nós temos que ter consciência disso. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Essa guerra existe. E nós temos que ter consciência dela o quanto antes, para nos prepararmos para ela. Quantos de nós são tentados a pecar, a fazer a nossa própria vontade? Isso é guerra. E a gente precisa ter essa consciência. Não existe facilidade na vida cristã. O que existe é uma recompensa grandiosa, mas facilidade até chegar lá? Não! Jesus chama os seus discípulos à morte. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue e tome sua cruz. Esteja disposto a se entregar, a morrer, se for preciso. Isso é guerra. Tenha consciência que há uma guerra. E se prepare para ela. E Deus o libertará, seja do que for que você esteja enfrentando. E por último, e já vai dar 1 hora ali, ó. Nós chegamos aqui, era que horas? Às 18 e alguma coisa, já vai dar 1 hora, né? Daqui a pouco o Eutico, Charlie, cai da... Por último, versículo 11. Então, a terra teve paz durante os 40 anos até que morreu Otoniel, filho de Kenaz. Há uma guerra, mas há paz. Não há paz como o mundo a dá.
O mundo entende paz como ausência de luta. E Deus nos dá a paz que excede todo entendimento. É uma paz em meio à luta. É uma paz durante a batalha. É uma paz que faz a gente não entrar em desespero, porque o nosso Senhor está conosco. É uma paz que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É uma paz que quem olha de fora não entende. Como é que nós estamos lutando, passando por tanta dificuldade e ainda assim não entramos em desespero? Porque a paz de Deus excede todo entendimento. Ela está em nós. Porque o Espírito Santo nos foi dado. Olha o versículo 10. Sobre ele veio o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está em nós. E o Espírito Santo, o fruto desse Espírito é amor, alegria e paz. Há uma paz. Mas não é uma paz sem guerra, é uma paz na guerra. O céu está caindo, mas você está em paz. Porque a paz que excede todo entendimento está no seu coração. Então eu queria que você saísse daqui com essas 4 coisas em mente. Não importa quão longe você tenha ido, quanto você tenha lutado, ou quão angustiado você está. Clame ao Senhor e Ele te ouvirá. Ele enviou o libertador. Portanto, viva como aqueles que foram libertos e não como aqueles que querem continuar oprimidos. Entenda que há uma guerra e se prepare para ela. Mas saiba que também há paz. Uma paz que excede todo entendimento. E ela habita no seu coração pelo Espírito Santo do Senhor. Creia nisso, meu irmão. E eu peço que você lembre-se disso. Clame. Porque o Senhor providenciou o libertador. Lute, mas Ele já providenciou a paz. Creia nisso. Viva isso. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai acalmar o seu coração em meio às tempestades. É só a gente lembrar, né? Os discípulos desesperados no barco, a tempestade quase virando o barco e Jesus dormindo. Porque a paz de Deus, que é Jesus, estava lá. Não é uma paz sem guerra, é em meio à guerra. Mas o Senhor já nos providenciou essa paz. Creia nisso. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Fique de pé aí no seu lugar. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que nos visitam essa noite. Espero que você tenha se sentido à vontade. Volte sempre. E que o Senhor tenha falado ao seu coração. Que a palavra dele tenha lhe tocado. Tenha não apenas entrado nos seus ouvidos, mas tenha descido até o seu coração. E que essa palavra encontre um solo fértil. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Deus nos abençoa, Senhor, cada vez mais por intermédio dela. Nos ensina cada vez mais
a clamarmos a Ti, Senhor. Mesmo quando tudo está dando o contrário, ou quando nós estamos fazendo tudo errado, que a gente se lembre do Senhor, clame ao Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve. Oh Deus, que nós possamos viver como verdadeiramente aqueles que foram libertos, porque na verdade o Senhor já enviou o nosso libertador, o nosso Senhor Jesus. E que o Senhor faça com que cada um de nós tenha consciência de que tem uma guerra a ser batalhada. Mas, mesmo em meio a essa guerra, o Senhor providenciou a paz. Faz com que a gente saia daqui, ó Deus, lembrando dessas 4 coisas: clamar ao Senhor, viver como livres, entender e saber que há uma guerra, mas em meio à guerra, o Senhor providencia a paz. Leva-nos em paz, edificados pela palavra do Senhor, cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito Santo. Nos leva para as nossas casas protegidos, para que nenhum mal nos aconteça no caminho de volta. Livra-nos de todo mal. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, primeiramente pelo privilégio que o Senhor nos deu essa noite de cultuarmos o Teu nome. Em segundo lugar, pela Tua presença aqui neste lugar, porque nós cremos que desde sempre, desde o começo, o Senhor está aqui. Obrigado, Deus, por receber a nossa adoração e pela Tua palavra pregada ao nosso coração. Nós queremos Te pedir do fundo do coração, dizer do fundo do coração, que esperamos que a nossa adoração tenha sido agradável ao Senhor. Que o Teu nome tenha sido adorado e glorificado nessa noite. Que a nossa intenção do coração tenha sido Te adorar. E que assim nós possamos ter conseguido fazer. Deus continua a trabalhar a Tua palavra em nosso coração por intermédio do Teu Espírito Santo. Pai, é tudo isso que eu Te peço. E em nome de Jesus, eu Te agradeço, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Não saia sem dar a paz do Senhor. E hoje tem cantina, cachorro quente, tá? Basta cada um gastar R$50, tá bom. Amém.